Por favor, Romanos capítulo 8, verso 29. Somente o verso de número 29. Romanos capítulo 8, verso 29. O 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o 29 diz assim: pois os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o seu Filho, Jesus, seja o primogênito, seja um modelo, padrão, dentre muitos irmãos. Esse sempre foi o projeto de Deus: fazer de nós, seres humanos, à sua imagem e à sua semelhança, como Ele fez Adão e Eva, e fazer da gente uma grande família, fazer da gente uma grande, bem forte, uma grande, esse é o desejo de Deus. Por isso que Deus nos trata como filhos. É muito interessante porque a Trindade se revela para a gente de maneira familiar também. Pai, Filho e Espírito Santo. Usa termos de família, porque para Deus família é algo extremamente precioso. Aliás, a família é o céu na terra. Embora não exista família perfeita, toda família é imperfeita, amém ou não? Então, e geralmente os homens são mais imperfeitos que nós somos, assim, a gente é bom nisso. E Deus criou uma família. Então, a ideia de Deus é o seguinte: embora o pecado tenha entrado, eu vou resgatar essas pessoas e fazer deles a minha grande família. Efésios 2,19. Já não sois mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso bem forte, Deus é o nosso Pai. E por consequência, nós somos seus filhos. E quem é Jesus? O nosso modelo. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Jesus é o padrão que Deus espera da gente. Padrão de Deus. Efésios capítulo 4, Paulo nos ensina que nós devemos, que Cristo é a cabeça, eu sou o corpo, e que a igreja é o corpo, e que nós devemos cresçamos naquele que é a cabeça, até que a gente possa atingir, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, não é que eu vou ser igual a Jesus, a imagem de Jesus estética, eu vou ser a imagem de Jesus em caráter, a imagem de Jesus em caráter. Nós estamos nessa série de mensagens sobre encontrar e fazer a vontade de Deus. E hoje eu quero encerrar a série falando para vocês sobre o que Deus espera de cada filho. Qual é a vontade de Deus para cada filho que Ele recebe na sua família. Nas outras 3 mensagens, eu ensinei vocês a buscar ao Senhor para descobrir o projeto de destino que Deus tem para você. Porque antes de você nascer, Deus escreveu um projeto para você. Então eu busco ao Senhor e acesso esse projeto. Eu vou lá no futuro e acesso o projeto que Deus escreveu para mim e volto no presente para construir. Deus me dá uma visão, eu vou lá e volto para construir em direção a essa visão. Porque Ele me separou desde o ventre da minha mãe e me constituiu profeta para as nações, diz Jeremias. Porque Ele me separou no ventre da minha mãe e me constituiu apóstolos aos gentios, disse Paulo. Porque antes de eu nascer, antes que a palavra me chegue à boca, tu já sabes o que eu vou falar. Todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda havia, disse Davi. Então, para cada ser humano, Deus tem um projeto de futuro, um projeto de... Para buscar esse projeto, eu preciso me dedicar, eu preciso ser intencional, eu preciso me quebrantar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Mas hoje eu quero falar para vocês não sobre o que Deus tem para fazer na tua vida, mas sobre quem Deus espera que você seja. A vontade de Deus para agora. Não um projeto que Ele revelará se você o buscar, especialmente por meio da oração. Essa busca envolve muita oração. Eu quero falar hoje com você sobre o que Deus já revelou na sua palavra. O que já está escrito na sua palavra, que expressa de maneira muito direta qual é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Por isso o tema da minha mensagem é o que Deus já deixou claro. O que Deus já deixou o quê? Claro.
Você não precisa se esforçar para buscar, porque está claro, é evidente. Eu sempre digo para as pessoas, você quer conhecer qual é a vontade singular de Deus para você, particular? Oração. Não tem outro jeito, você precisa orar. Você precisa se dedicar em oração. E aí não é só aquela oração de 2 minutos, de 3 minutos que a gente geralmente faz. Ou aquela de 30 segundos que a gente faz na roda da mesa. Senhor, abençoa aqui o pão. É muito mais. Essa casa de oração, ela estará aqui disponível nos próximos dias, nós vamos inaugurar. E não começaremos ainda assim, mas nós sonhamos que essa casa possa estar aberta 24 horas por dia. Para que eu e você possamos desenvolver a prática da oração. É por isso que Jesus diz que quando alguém quer falar com o Pai, vai falar em secreto. Ele diz assim, entra tu no teu quarto, entra tu no teu... E ele diz assim, fecha a porta. Por que fecha a porta? Porque você não tem pressa para sair, você está buscando a Deus. Só tem um jeito de você descobrir qual é a vontade particular, singular de Deus para a sua vida. Oração, repete bem forte, qual é a palavra? Oração. Nós precisamos aprender a orar. Agora, se eu quero descobrir qual é a vontade plural de Deus para todos nós, aí eu preciso da palavra, revelação. Nesta palavra, a Bíblia, Deus revela qual é a vontade que Ele espera para cada ser humano. Isso envolve todos nós. O Jair, o Alisson, todos nós, o Antônio, todos nós nos encaixamos nisso. O que Deus já deixou claro, por favor, eu gostaria muito que você me desse atenção, porque eu quero ser um pouco textual hoje aqui, no encerramento dessa palavra, e te dar instruções à luz da palavra de Deus, sobre o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera de cada um dos seus filhos? Qual é a vontade de Deus para cada filho de Deus? Primeiro, a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é a nossa... A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses diz assim, porque esta é a vontade de Deus. Gente, é muito claro. Não tem como você dar voltas. A afirmação é muito clara. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, antes de Deus revelar qual é o projeto futuro que Ele tem para a sua vida, primeiro Ele quer te transformar. Primeiro Ele espera que você seja alguém santo. Deixa eu explicar melhor isso. A palavra santificação vem de santidade, santidade de santo. E santo significa separado. Ou, na língua original, nos termos mais originais, santidade significa exclusividade. Santidade significa o quê? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Por exemplo, quando um homem resolve casar com uma mulher, no altar, eles estão assumindo um compromisso de exclusividade. Um está dizendo para o outro, a partir de hoje, eu nego todas as outras, eu nego todos os outros, o meu coração é somente teu, o meu corpo é somente teu, a minha intimidade é somente tua. Casamento é uma aliança de exclusividade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é santidade. Deus espera que eu e você assumamos um compromisso de termos um só Deus, a saber, Jesus Cristo. Por isso o primeiro mandamento é, não terás outros deuses além de... Deus não tolera. Deus é zeloso. E a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Ele espera da gente essa vida de santidade. Vou dar outro exemplo. Outro exemplo. Eu e Kelly, nós temos uma conta conjunta há alguns anos. A gente trabalha as nossas finanças juntos e a gente tem nossa conta conjunta. Então veja só, eu acesso aquela conta e ela também acessa. Ela acessa mais que eu. Mas eu acesso também, para ver o que aconteceu lá. Bom, mas o fato é que, se uma terceira pessoa acessar essa conta, está certo isso? Não. Se uma terceira pessoa acessar essa conta, é fraude, concorda comigo? Isso, porque aquela conta é exclusiva minha e quem está entendendo?
Quem aqui usa rede social? Levanta a mão quem usa rede social. Instagram, WhatsApp. Pronto, WhatsApp. Quem usa o WhatsApp? Veja, quando você abre uma conta no WhatsApp, ela é só sua, sim ou não? Alguém já teve aqui a conta no WhatsApp clonado já? Já teve? Olha, algumas mãos, é horrível. Não é horrível? Quando alguém invade a tua conta, você perdeu exclusividade. Escute, presta atenção. Quando Deus está falando de santidade, Deus está falando de você ser dele e somente dele. É como uma marca registrada. Você já comprou aqueles produtos originais que tem a marca registrada? Aqueles produtos originais que vendem em Letem? Por que vocês estão rindo? Lá não vende produto original? Ai, meu Deus do céu. Sério? Mas o cara falou lá para mim, 130 original. Não é original, não? Meu Deus do céu, não posso mais lá comprar. Aquele perfume que a gente compra, que a gente passa lá e é tão cheiroso, mas quando a gente chega em Boa Vista não tem mais cheiro, não é original. Ah, glória a Deus. Está transmitindo esse culto, né? Corta essa parte. Quem está entendendo diz amém. Marca registrada. O cara tem direito de patente, só ele pode comercializar. Os royalties é só dele. Vocês estão entendendo, gente? Deus espera de nós a santidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem alguém que é flamenguista aqui? Flamenguista, cadê os flamenguistas? Isso aí. Perderam muito esse tempo? Não. Eu percebi pelo horror. Agora eu vou falar de um time que ganha sempre. Cadê os vascaínos? Vice. Eles vieram na outra sessão. Agora, imagina o cara joga pelo Flamengo no domingo, certo? Na quarta-feira, no domingo ele defende o Flamengo. Na quarta-feira ele defende o Vasco. É assim que acontece? Sim ou não? Não, porque o jogador profissional assina um contrato de exclusividade. Preste atenção aqui, ó. Entendam a verdade. Deus te chama para um relacionamento de exclusividade. Essa é a vontade de Deus. E todas as vezes que Deus não é o primeiro na sua vida, todas as vezes que você coloca qualquer outro Deus na sua vida, você não está sendo santo. Santidade não é para te matar, santidade é para te proteger. Santidade não é sobre isolamento, santidade é sobre pertencimento. A quem você pertence. Quem está entendendo nessa noite aqui, diga amém, gente. Essa é a vontade de Deus. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é muito claro na Bíblia. Qual é a vontade padrão de Deus para todo ser humano? 2, a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se... Está aqui escrito. 1 Timóteo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Querido, Deus não tem prazer na condenação, Deus tem prazer na salvação. Eu acho fantástico na Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que Deus, ele almeja, não é que Deus tolera a salvação, Deus almeja, Deus sonha com a salvação. Ele quer salvar todas as pessoas, por isso Ele é longânimo, por isso Ele é paciente, sabe? Cristo voltará uma segunda vez, mas olha o que diz 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, antes é longânimo, não querendo que alguns se percam. Ou seja, o que a Bíblia está nos revelando é que Deus deseja salvar a todos, mas nem todos desejam ser salvos, nem todas as pessoas, pelo menos a maioria. O Senhor conta uma parábola e diz: larga é a porta que conduz para a perdição, estreito é o caminho. Me parece que é a minoria, embora Deus queira que todas as pessoas se salvem. Agora, por favor, vocês ainda estão comigo aqui, gente? Amém? Se a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem, e essa salvação não é automática, porque ela precisa de um convite, alguém precisa aceitar, ela precisa ser intencional. O que você acha que Deus espera de mim e de você? Que sejamos instrumentos de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que você, uma vez salvo, não é levado direto para os céus.
Eu nunca batizei alguém, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca. Eu batizo e geralmente a pessoa fica aqui. Pelo menos todas as vezes que eu batizei, a pessoa fica aqui. Agora, por que a gente está aqui? Porque Deus quer usar as nossas vidas para alcançar os perdidos, alcançar os pessoas que precisam de Jesus. Você precisa entender que a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem. Logo, Deus espera que eu seja parceiro dele na conversão de pessoas. Como é que eu posso fazer isso, Jean? Orando. Porque a salvação é um conceito espiritual, então eu preciso orar pelas pessoas que estão próximas de mim. Vamos ser muito sinceros aqui, muito sincero. Levanta a mão aqui quem já entregou a vida para Jesus. Levanta a mão bem alto, quem já entregou a vida para Jesus. Agora, levante a mão quem conhece pelo menos uma pessoa que ama. Eu não vou dizer nem conhece uma pessoa, é uma pessoa que ama. E essa pessoa que você ama não conhece Jesus. Levante a mão se você conhece alguém. Olha quantas pessoas. Aí qual é o segredo que Deus espera de mim, de você? Que nós estejamos orando por essas pessoas. Mas não somente orando, que a gente fale, Como crerão se não há quem pregue? Não, vou levar para a igreja, pastor. Aí o senhor prega e as pessoas caem. Mas nem convidar tu convida. Tu não convida as pessoas. Tu vem para a igreja, na verdade tu decidiu vir para a igreja de última hora. Hoje eu vou. Você nem planeja. Se você ama alguém, você precisa trazer. Sabe por quê? Porque quando eu descubro alguma coisa boa, eu quero compartilhar. Se eu compro um produto bom e eu acho que aquilo é bom para mim, eu compartilho, eu coloco a boca no trombone. Gente, que legal. Se eu passo a desenvolver um estilo de vida, por exemplo, passei a correr, cara, como isso é bom. Como é bom, é saúde para mim. Eu estou dormindo melhor porque agora eu estou participando, eu estou correndo. Então eu começo a convidar pessoas para dividir aquele estilo de vida. Quem está entendendo? Se eu conhecer a Cristo e Cristo está mudando a minha vida, eu preciso abrir a minha boca e dizer sobre o que Cristo está fazendo e fez em mim. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você seja um missionário, que você fale. Agora, o problema é que muitos de nós é agente secreto do reino. Quem é você? Bond. James Bond. De repente alguém na faculdade descobriu, tu é crente, aí você... Ninguém sabe. Eu sou agente secreto 007. Número da perfeição. Ninguém pode saber. Na sua vizinhança, de repente alguém descobre, mas e tu é crente? Aí você fica todo envergonhado. Essa música é a empregada que está ouvindo, não é? Sou eu não. Aquelas músicas assim. Quem está entendendo? Não. Cristianismo não é uma religião, cristianismo é um estilo de vida. A melhor maneira de você falar de Jesus é sem falar. É sendo. É vivendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Jean, eu quero descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Entenda que começa na santificação e passa pela evangelização. E eu quero finalizar nessa noite 3. Qual é a vontade de Deus padrão para todos os homens? 3. A vontade de Deus é que deixemos a idolatria. É que deixemos o que, gente? Aí eu quero aqui agora, por favor, pedir a tua atenção. Eu quero ser muito intencional, mas também quero ser educado. Eu quero tentar ser educado. Deixa eu falar algo para você, porque assim, eu não quero falar e nem quero ser ofensivo com alguns. Eu quero falar com você sobre o que a palavra ensina. Talvez você não creia, mas eu creio. Essa é a palavra de Deus. E ela é o nosso manual. Ela é o nosso instrumento. Então, presta atenção, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que é idolatria na Bíblia? Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupe o lugar de... Mas no Antigo Testamento, idolatria
sempre está associado com imagens. Sempre está associado com... Por isso, em Êxodo capítulo 20, o verso 4, o segundo mandamento, Deus é muito específico. O primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Exclusividade. O segundo mandamento, ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de... Isso é o segundo mandamento. Isso não é só uma ordenança, é um princípio. Deus está dizendo assim, ó, qualquer coisa que ocupa o meu lugar, o nome disso é idolatria. Portanto, as suas orações precisam ser sempre direcionadas a Deus em Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado, o véu que havia separação. Agora todos nós, por Jesus, através de Jesus, no nome de Jesus, acessamos ao Pai. Então você precisa ter cuidado com a idolatria, porque a vontade de Deus para a sua vida é que todos nós deixemos a idolatria. E no Antigo Testamento, toda idolatria está associada com imagens. Toda idolatria está associada com... Por favor, eu quero ser muito direto com você, eu quero que você abra para você ler comigo a palavra. Agora, já no Novo Testamento, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que no Novo Testamento o problema da idolatria não é mais imagem. Por isso, em Mateus capítulo 6, Jesus diz, o que é que Jesus diz? Vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vocês vão aborrecer a um e adorar o outro, ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. A expressão hebraica é mamon, que quer dizer o Deus do dinheiro. Vocês estão comigo aqui ainda? No Antigo Testamento, o instrumento de idolatria, imagem. No Novo Testamento, o instrumento de idolatria, dinheiro. A única coisa que Deus está falando no Novo Testamento que é capaz de competir com a adoração a Deus é dinheiro. Cuidado para você não transformar o seu dinheiro, as suas posses, as suas conquistas em um Deus. Cuidado para você não transformar aquilo que Deus está te dando em Deus. Sabe como é o nome disso? Avareza. Colossenses 3,5. Mortificai a avareza, que é a idolatria. Deixa eu chamar sua atenção aqui. No Antigo Testamento, a expressão para avareza é betsa ou chamad, que quer dizer ganho injusto, lucro obtido de forma desonesta, vantagem egoísta, ganância exploradora, desejo intensamente, cobiça, ambicionar algo que não lhe pertence e desejo de ter sempre mais e mais. Deus não tem problema que a gente tenha as coisas. O problema da nossa vida não está na riqueza. Abraão era rico. Isaac era riquíssimo. Jacó, riquíssimo. Salomão, Davi. O problema não está em dinheiro. E dinheiro é bom. Como é bom ter dinheiro? Porque dinheiro te dá acessos. Dinheiro facilita a vida, sim ou não? Eu já vivi uma fase da minha vida sem dinheiro para nada. Eu não gostei daquela época. Como é bom você poder ter acesso. Você poder pagar um seguro-saúde. Você poder comprar uma boa roupa. Não tem problema nisso. O problema é quando você substitui esse desejo de que sempre querer ter mais, e a sua confiança passa a estar no dinheiro. Você desenvolve o que a Bíblia está chamando de avareza. E aqui é preocupante, porque isso é um instrumento de idolatria. Marcas de pessoas avarentas. Olha aí, ó, pessoas avarentas. Presta atenção para você entender o que é que uma pessoa avarenta faz, né? Primeiro, ela tem dificuldade demais de dar. Ela guarda, ela retém. Ela não compartilha nem meia furada. Ela continua. Se ela vai num ambiente assim, eu jamais. O avarento foi aquele que aqui não deu uma oferta hoje. Nem uma água lá fora ele compra para poder ajudar, nem isso. Ele não dá esmola para ninguém, porque ele é apegado. Uma coisa você não dá porque você não tem. Eu não estou falando de quem não tem. Eu estou falando que você tem e você não dá. Você está apegado a isso. Uma pessoa avarenta está sempre pensando no dinheiro, uma ansiedade louca.
Ela está aqui agora comigo, mas a cabeça dela está amanhã. Meu Deus do céu, vou gastar dinheiro amanhã. Ela está sempre fazendo comparação financeira. E toda comparação é nociva. Ela fica triste quando não tem muito. E fica triste quando vê os outros prosperarem. A decisão dela está sempre tomada para saber se ganha alguma vantagem. Isso é avareza, gente. Repito, Deus não tem nenhum problema com as suas riquezas. O problema não está na riqueza, o problema está no amor a elas. Como aquele jovem rico, dono de muitas posses. Jesus disse: eu desafio você a abandonar tudo e vir me seguir, porque eu tenho para revelar para você um tesouro maior que o seu dinheiro não é capaz de comprar. Eu conheço muita gente e tem muito dinheiro, mas não tem o que o dinheiro não pode comprar: a paz, tranquilidade, um casamento estável, filhos nos caminhos do Senhor e, acima de tudo, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, gostoso. Cuidado para o seu dinheiro, instrumento de Deus para cumprir o teu propósito e a tua missão de vida, não se transforme num instrumento de avareza. E eu finalizo nessa noite, porque no Novo Testamento, 2 são os instrumentos de idolatria. No Antigo são só as imagens. No Novo Testamento são 2: dinheiro e o outro instrumento, sexo. Sexo ilícito. O que é sexo ilícito que a Bíblia fala? Todo tipo de relação sexual fora do casamento bíblico. E o casamento bíblico é algo muito simples. Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O casamento bíblico é um homem e uma mulher. Deixará o homem e se unirá à sua mulher. O casamento bíblico é monogâmico. Não tem dizendo um homem deixará o homem e se unirá às suas mulheres. Não tem plural, é a sua mulher. É hétero, é monogâmico. E esse sexo tem que ser praticado dentro desse ambiente. Eu quero viver uma vida sexualmente ativa? Deixa pai, deixa mãe, forma uma família. É assim que a Bíblia nos ensina. Fora do padrão, olha o que a Bíblia chama: adultério, prostituição. Isso é para quem é casado e pratica sexo sem o seu cônjuge. Fornicação, para quem é solteiro e vive uma vida sexualmente ativa. Meu Deus, você escolheu o culto errado para vir hoje. Outro, que a Bíblia, fora do padrão, sexo sozinho. Você entende, né, o que eu estou falando? Sexo sozinho. Eu não estou com ninguém, mas está sozinho, desgramado. Quando você pratica sexo com 3 ou mais pessoas. Gente, olha que coisa. Pastor, e tem isso hoje? Quando você pratica o sexo entre pessoas do mesmo sexo. E eu finalizo aqui. Não precisava falar essas coisas, mas nos dias de hoje a gente precisa falar. Entre pessoas e raças diferentes. Sexo com pessoas e animais. Claro, é ilícito. E tudo isso é instrumento de idolatria. Eu venho aqui nessa noite com muito amor, com muito carinho. Esse é o meu papel: te falar a verdade, te ensinar a verdade. Você pode me ouvir hoje e dizer assim: algumas coisas na minha vida estão fora do padrão, eu preciso mudar. Ou você pode simplesmente ouvir, cantar com a gente a canção, ir para casa. Mas eu garanto uma coisa para você, eu garanto uma coisa: só pelo fato de você estar aqui, sua consciência não ficará tranquila. Deus nos chama para viver a vontade dEle, que é além daquilo que Ele revelará, algo que Ele quer que você seja. Ele quer que você seja santo, exclusivamente dEle. Ele quer que você entenda que o padrão de santidade que Ele estabeleceu não é para te matar, é para te abençoar. Ele quer que você entenda que Ele desejaria que você fosse um agente missionário. Só tem 2 coisas que a gente pode fazer na terra que não pode fazer no céu. Só 2. 2 coisas que a gente só pode fazer aqui na terra, não fará no céu. A primeira delas é pregar. Pregar. Ninguém prega no céu. Ninguém fala do evangelho no céu. Você vai entrar lá no céu e vai falar o quê? Miguel, você já ouviu falar de Jesus? Lázaro, que já está lá. Ô Lázaro, não, a gente prega na terra, para as pessoas chegarem aos céus. A outra coisa que a gente só pode fazer na terra e não pode fazer nos céus: pecar. Pecar. Aí eu finalizo meu sermão hoje perguntando para você: o que você tem feito mais? Pregado ou pecado? A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando sobre coisas caretas. Eu estou falando sobre coisas bíblicas que o Eterno programou para eu e você vivermos.
eu garanto para você, se você se enquadra nesses princípios, sua vida será leve, você será feliz, e mesmo que lhe falte alguma coisa, a sensação que você terá é de que nunca lhe falta nada, porque você anda como Enoque andou, na presença de Deus. Como é que você quer construir a sua vida? Sobre a areia, um dia que a chuva bater, a casa vai cair. Sobre a rocha, dá mais trabalho, vai dar muita dor de cabeça, mas quando a tempestade bater, sua casa ficará de pé, porque você não construiu um castelo de cartas, você construiu um castelo na rocha eterna, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?